Questão 55. Encontre R' de zero, onde R de x é dado por essa expressão aqui. O autor até dá uma dica aí para a gente fazer, pessoal, mas eu acho que dá para a gente resolver essa questão aqui sem essa dica, né? Sem problema nenhum. Qual é a ideia aqui? A ideia é obter a função R' de x mediante regra do quociente, porque R de x é dado por um quociente de duas funções, e depois substituir o x por zero. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, R' de x, eu vou obter aqui, ó, o R' de x, através da regra do quociente, que diz o quê? Derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira função, que é a x menos 3x ao cubo, mais 5x à quinta. Fica assim, ó. Derivada de x é 1. Derivada de menos 3x ao cubo é o quê? Menos 9x ao quadrado. Derivada de 5x elevado a 5 vai dar 25x elevado a 4. Tudo isso pela regra da potência, né? Então, aqui é a derivada da primeira vezes a segunda função, que é 1 mais 3x ao cubo mais 6x elevado a 6 mais 9x elevado a 9. Pronto, derivada da primeira vezes a segunda, agora menos a primeira função, que é o x menos 3x ao cubo mais 5x à quinta, vezes a derivada da segunda, né? Derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Derivada de 3x ao cubo é o quê? 9x ao quadrado, 9x ao quadrado. Derivada de 6x elevado a 6 vai dar 36x elevado a 5, 36x elevado a 5. E a derivada de 9x elevado a 9 é o quê? 81x elevado a 8. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado. A função do denominador ao quadrado, ou seja, 1 mais 3x ao cubo mais 6x elevado a 6 mais 9x elevado a 9, fechou parênteses, ao quadrado. Como eu quero calcular o R' de zero, nossas contas aqui vão ser um tanto quanto mais simples, né? Porque todas essas parcelas que tem x vão embora, tá? Então, do primeiro parênteses vai sobrar apenas 1. Do segundo parênteses também vai sobrar apenas 1. Agora estou aqui, ó, menos. Desse parênteses aqui, olha só, vai dar tudo 0. E aqui no último parênteses também vai dar 0. Isso tudo sobre... Aqui, quando você substituir o x por 0, só sobra 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1, menos 0 dá 1, sobre 1 ao quadrado é 1 mesmo. 1 dividido por 1 dá 1. Pronto, tá aí. R' de zero igual a 1. Questão 56, mesma linha de raciocínio da questão 55. Dada a função q de x, obter q' de x. Novamente, ele está pedindo para a gente usar a dica, mas eu acho que não convém, né? Dá para a gente fazer direto isso aqui, né? Qual é a ideia? Inicialmente é obter q' de x, depois de obtido q' de x, substituir o x por 0. Como o q de x é dado por um quociente, eu vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função a função do numerador e a segunda função a função do denominador. Bom, de tal forma que q' de x fica assim, ó, q' de x é igual a quê? Derivada da primeira função, então, derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Derivada de x é 1. Derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, atenção aqui nessa parcela. Derivada de x vezes e elevado a x. É um produto, pessoal. Aqui eu tenho um produto. Portanto, eu tenho que usar a regra do produto aqui nessa passagem, quando eu for derivar o x vezes e elevado a x. Bom, vamos usar então a regra do produto? O que diz? A derivada da primeira, derivada de x é 1. Derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Pronto. Então, vamos entender. Eu estou no primeiro passo aqui da regra do quociente para derivadas, considerando aqui a função f, né, a primeira função, como sendo a função do numerador. Estou aqui, ó, f' de x, a derivada da primeira. Derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Derivada de x é 1, derivada de x ao quadrado é 2x, só que aqui eu tenho um produto, então eu tenho que usar a regra do produto, tá bom? Então, derivada da primeira vezes a segunda função, 1 menos x mais x ao quadrado menos x e elevado a x. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira função, que é quem?
1 mais x ao quadrado mais x elevado a x, é isso? 1 mais x ao quadrado, isso tudo aí, vezes a derivada da segunda, né? Derivada aqui embaixo agora, né? Da função do denominador. Vamos lá. Derivada de 1 é 0, não precisa colocar, só derivando essa parcela. Derivada de menos x é menos 1. Derivada de x ao quadrado é 2x. E agora a derivada de menos x elevado a x, que é outro produto. Então, novamente, eu tenho que usar a regra do produto. Agora, considerando a primeira função menos x e a segunda como sendo o e elevado a x. Vamos lá? Regra do produto agora. Derivada da primeira, derivada de x é menos 1. Derivada da primeira vezes a segunda função, que é o e elevado a x, mais a primeira função, que é o menos x, vezes a derivada da segunda. Derivada de e elevado a x é ela mesma, e elevado a x. Olha que maravilha, não é verdade? Isso tudo sobre quem? A função do denominador ao quadrado, ou seja, 1 menos x mais x ao quadrado menos x e elevado a x, fechou parênteses, ao quadrado, certo? Ó, maravilha. Bom, o que eu tenho que fazer agora? É substituir o x por zero, de tal forma que linha de zero vai ficar assim, olha só. Olha para o primeiro parênteses. Essa parcela aqui vai embora e essa aqui também, né? Porque se você substituir x por zero, isso aqui vai dar zero. Vai sobrar o que, então, no primeiro parênteses? 1 mais aqui e elevado a zero dá 1 vezes 1, 1. Então, no primeiro parênteses sobrou 1 mais 1. Segundo parênteses, todas essas três parcelas vão embora, vai sobrar apenas 1. Então, vezes 1, menos, próximo parênteses. Vai embora, vai embora, vai embora, sobra apenas 1. Então, menos 1. Aqui, o último parênteses aqui vai sobrar o quê? Olha, essa parcela aqui vai embora, né? Essa aqui também, mas essa não, tá? Então, vai sobrar aqui o menos 1. O menos 1, e aqui, ó, e elevado a zero dá 1, vezes menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Sobre. Agora, quando você substituir aqui o x por zero, essa vai embora, essa também, essa vai sobrar apenas 1, que está ao quadrado. Tá? Então, vamos às contas. 1 mais 1, 2, vezes 1, 2, menos 1, que multiplica menos 1, menos 1, menos 2, sobre 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, isso vai ficar 2, menos 1 vezes menos 2, dá mais 2, sobre 1, que não precisa colocar, né? E 2 mais 2, 4. Então, daí, olha, que linha de zero é igual a 4.